Oi! Faz um tempinho, né, que Geeks Freaks não aparece aqui. Eu sei que eu tô devendo vídeo pra vocês, gente. Antes de tudo, vamos começar com uma grande desculpa aqui, né? Que esse mês foi um pouquinho parado, né, digamos, aqui no canal. Pouquíssimos vídeos. Mas se você não me segue nas redes sociais, inclusive, acho que vocês deveriam. Vou deixar aqui pra vocês os meus usuários no Twitter e no Instagram. Eu compartilhei lá no Twitter que um monte de coisa acontecendo na minha vida, coisas boas. E eu estou muito feliz, tá sendo um mês muito gostoso. Enfim, coisas pessoais aí, coisas da vida, coisas relacionadas a trabalho também. E com tudo isso acontecendo, eu tirei esse tempinho pra processar essas informações e pra aproveitar, né? Eu acho que eu raramente me dou ao luxo de aproveitar as coisas boas que acontecem. Às vezes eu tô tão preso em rotina, sabe? Em mil coisas acontecendo que eu não me permito aproveitar esses momentos bons. Então, Geek Freak está bem, Geek Freak está show, está aproveitando. E foi um mês muito gostoso de leituras também. Apesar de não ter sido tão movimentado, né? Vocês viram que eu fiz um vídeo onde eu estava com vários livros em andamento, eu não tava conseguindo ler muito. Eu finalizei quase todos esses livros que eu mostrei pra vocês no vídeo. E eu vou comentar aqui o que eu achei de cada um. Eu li muitas coisas legais. Eu tive 2 livros favoritados esse mês de agosto, que foi maravilhoso. E esses 2 livros favoritados foram fora da minha zona de conforto. Um sendo infanto-juvenil e o outro sendo romance. Você esperaria ver um vídeo desse que vos fala, de Vitor Almeida, favoritando um romancinho daqueles melosinhos assim, e um livro infanto-juvenil? Eu também não esperava. Mas enfim, a gente vai conversar sobre. São 5 leituras que eu fiz esse mês? Não sei, acho que é. Então, né, vamos comigo. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, clica no botãozinho vermelho aí, seja muito bem-vindo. E aproveita também, ativa o sininho para você receber notificações sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, beleza? Assim sai um conteúdo novo, você é um dos primeiros a assistir. Você vem aqui na primeira hora, deixa o seu joinha e aproveita os vídeos aí, beleza? Vamos começar. O primeiro livro que eu li no mês de agosto foi o livro A Corrente, que eu li pro Clube dos Três, né? Que é um clube de leitura que tem aí todo mês com o Paulo e com a Maíra, onde a gente escolhe um título e discute em live. Essa live já aconteceu, eu vou deixar linkado aqui se você quer acompanhar ela inteira, né? Acho que ficou próximo de 1 hora aí, onde a gente fala com detalhes sobre esse livro. Vou dar as minhas opiniões aqui mesmo assim, mas você tá convidado a assistir lá. Foi super divertido, foi muito engraçado, porque basicamente todo mundo odiou o livro também. A Corrente, ele é um livro de suspense policial, um thriller, né, que vai falar sobre uma mulher que ela tem uma filha, essa filha é sequestrada por um casal que o filho deles, filho ou filha, não lembro agora, também foi sequestrado. Então é meio que uma corrente de sequestro. Pra ela conseguir ter a filha dela de volta, ela precisa sequestrar uma outra criança e pagar um valor X lá, acho que é $25.000, alguma coisa assim. E daí, assim que ela fizer tudo isso, a filha dela é libertada. E daí a outra família, a outra mãe, ou se for um casal, né, precisa sequestrar uma outra pessoa, pagar esse valor, e daí sim a nossa protagonista vai libertar a filha dela. É uma, né, como eu disse, uma corrente de sequestro. Essa sinopse eu achei muito legal, eu tava muito animado pra ler esse livro, porque na verdade eu não tava animado pra ler o livro, porque eu já sabia que muita gente tinha falado mal dele, eu tava com um pouquinho de receio. Mas eu achei a premissa muito interessante, achei uma premissa com muito potencial. Esse livro vai virar filme eventualmente, eu não sei ao certo quando. Já tô esperando que o filme seja melhor que o livro, porque o livro não foi bom, eu não gostei, eu dei uma estrelinha para a Corrente. É uma escrita fraca, é uma escrita simplista demais. O livro parece uma fanfic. Grande parte do livro é só diálogo, então é uma história totalmente sem personalidade nenhuma. Eu já tive um bloqueio, gente, no primeiro capítulo. Eu tenho muito disso, sabe? Eu começo um livro, eu já sei se eu vou gostar dele ou não. E eu li o primeiro capítulo e falei, a bomba está aí. Ele tem umas conversas meio genéricas, meio truncadas. Sabe aquele livro que, tipo, você lê e você fala, nossa, ninguém primeiro falaria assim na vida real? E essas coisas nunca aconteceriam na vida real também. É uma condição extremamente improvável, é absurdo acima de absurdo, é exagerado. Eu acho que a palavra que resume esse livro é amador. As camadas, né, que vocês tiram sarro do termo camadas, mas são muito rasas, o livro é raso, né, é bem limitado. Chega um momento assim que ele começa a contar um pouquinho do passado, do backstory de um personagem lá, acho que é Pete o nome dele, que ele é um viciado em drogas e tal, e daí nessa parte eu falei, opa, agora a gente vai começar a ter alguma coisa um pouquinho mais profunda sobre algum desses personagens. E daí essa profundidade, ela dura tipo um peido, assim, sabe? E logo em seguida, já não importa. Tudo que você soube sobre o personagem parece que não condiz com quem ele é na história depois, né? Eu achei, pelo que o livro propõe, né, pra ser um thriller mais adulto, eu achei um livro juvenil demais, assim. É meio, tipo, querendo ser gente grande, né? Um livro meio bobinho. E tem muita coisa absurda, sabe? O cartão liga porque ela comprou $10.000 em Bitcoin.
E a conversa é muito, tipo, suspeita, sabe? E o cartão não tá nem aí. Ela precisa conseguir um empréstimo. E ela vai lá, daí o banco não dá. Daí ela volta e fala, não, por favor. Daí o banco fala, não, beleza, então a gente vai te dar. Umas coisas muito nada a ver, assim. O sequestrador liga pra ela começa a fazer piadinha com o sequestrador, sabe? O negócio tá com a tua filha e ela tá lá dando risada. Tipo, ela precisa investigar outras famílias pra sequestrar uma outra criança também. E daí, tudo que ela quer saber sobre essa família, ela vê no Facebook. E essas mães, elas postam absolutamente tudo no Facebook, sabe? Ah, estou indo na lavanderia. Ah, já saí de casa. Ah, eu volto às 4h45 da tarde, tá? Então, é umas coisas muito convenientes, muito nada a ver, assim. Sem contar que a gente até tirou sarro que esse livro, ele é um grande publi da Apple, né? Porque o tempo inteiro ela fala, ai, peguei o meu iPhone. Ai, fui pesquisar no meu MacBook Pro. Ai, eu conectei com o meu iPad para não dizer o que. Toda hora ela dropping names, assim, sabe? Ela fica jogando nomes e marcas, e a marca do carro, e a não sei o que. Eu tenho um grande incômodo com isso, porque eu acho muito superficial. A cada página desse livro, gente, é uma coisa mais absurda que a outra, é umas coisas tiradas do cu, e os personagens, no final das contas, eles são só ideias de personagens, eles não chegam a se tornar pessoas reais. Então, como eu disse pra vocês, eu dei uma estrelinha para a Corrente. Foi um dos piores livros que eu li esse ano, né? Infelizmente. Mas daí, eu, em paralelo, estava ouvindo o audiobook de um livro maravilhoso, que é A Garota que Bebeu a Lua. E daí, eu ganhei do Jorge, inclusive, um beijo, Jorge, muito obrigado pelo presente. Ele me mandou o livro físico. E eu tava na metade, mais ou menos, da história no audiobook. A hora que chegou o livro físico, eu não resisti. Eu peguei e comecei a ler nele mesmo, né? Deixei o audiobook pra lá. Apesar de que, se vocês querem uma recomendação de um audiobook fenomenal, simplesmente muito bom. A narradora é incrível, ela faz as vozes, é uma coisa muito mágica e muito atmosférica. Ouçam o audiobook de The Girl Who Drank the Moon, ele em inglês, né? Tem no Scribd e tem no Storytel também, eu acho, não tenho certeza. Obviamente tem no Audible, mas o Audible é mais caro, poucas pessoas assinam. O Scribd, ele é um pouquinho mais acessível, acho que é 20 e poucos reais no mês, você pode ouvir quantos audiobooks você quiser, que lá tem, foi lá que eu ouvi o Girl Who Drank the Moon. Mas enfim, essa história vai contar sobre a Luna. Na verdade, deixa eu começar de outro ponto. Aqui nesse universo existe um lugar chamado charco, né? Que é tipo um pântano, assim, vamos dizer. Eu nem conhecia essa palavra, o charco, aprendendo português diariamente com os livros, não é mesmo? Ele é um lugar reservado ali, as pessoas, elas são uma comunidade bem fechadona, e tem uma floresta ali que eles não saem nessa floresta porque fala que tem bruxas e fala que tem seres e que é muito perigoso e tudo mais. E dentro desse charco existe todo um conselho, os anciões e... Anciões? Não sei. E, enfim, tem toda uma burocracia, uma coisa ali. E eles são uma comunidade muito triste, uma comunidade muito pesada, assim, opressa, né? E daí, todo ano, eles precisam fazer um sacrifício, que é pegar uma criança e levar pra floresta. E a bruxa vai vir pegar essa criança e fica tudo bem. Ela não vai atazanar o pessoal do charco, vai ficar tudo tranquilo, mas ela precisa pegar uma criança todo ano. Só que daí, a gente descobre logo no começo da história que isso é mentira. Não tem bruxa nenhuma, não tem nada disso de vir buscar as crianças pra matar, pra comer, sei lá. Eles só fazem isso justamente pra manter a população ali, a comunidade do charco sob controle, manter eles fechados, tristes e sempre pensando, tipo, que vai nascer uma criança, mas essa criança vai ter que ser sacrificada. Só que daí, a gente acompanha também o ponto de vista de uma bruxa de verdade, chamada Zen. A Zen é toda fofinha, do bem e tal, e ela vê que eles levam essas crianças pra floresta todo ano, ela vai lá e pega essas crianças e ela cuida, e ela ajuda elas a crescer, né? Ela dá o líquido das estrelas pras crianças, né? Ela tem o poder de pegar a essência das estrelas e alimentar essas crianças pra elas nascerem fortes e bonitas, não sei o quê. E daí, assim que essa criança tá pronta, ela leva pra um vilarejo fora dessa comunidade, né? As cidades livres, eu acho que eles falam. E ela entrega essa criança pra alguma pessoa, algum casal cuidar. Ela salva as crianças, né? Só que ela se apega muito à nossa criança protagonista da história, que é a Luna. E eventualmente ela, em vez dela pegar a essência das estrelas, ela pega sem querer a essência da lua. E a essência da lua é repleta de magia, e daí ela dá pra Luna e ela começa a desenvolver esses poderes mágicos. Então a Zen acaba pegando a criança pra ela mesma, pra ela cuidar, e vai tentar lidar com a Luna desenvolvendo, né, toda essa magia, uma magia muito forte que eventualmente vai até acabar esgotando a própria Zen. Esse é o grosso da história, mas a história tem vários outros elementos muito bacanas que, enfim, eu recomendo vocês lerem e descobrirem por conta própria. Eu achei que eu não ia curtir tanto por ser infanto-juvenil, mas eu fiquei completamente encantado com isso daqui. A forma de contar é super mágica, é super imersiva, assim, o audiobook ajudou bastante. E na verdade eu tava com receio de pegar esse livro em português e não ser tão bom quanto, a tradução não ter ficado bom, mas a tradução ficou excelente. O trabalho foi feito de forma fantástica, ele passa as mesmas sensações. Claro, se tiver a oportunidade, vai ouvir porque é muito bom. Mas enfim, é quase que tipo uma história contada pra você enquanto você tá
indo dormir, sabe? Tá chovendo lá fora e você tá deitadinho na cama, alguém tá contando essa história pra você. É muito gostosinho. O universo criado, os elementos criados são tudo uma fofurinha. Ele realmente, assim, te deixa com os olhinhos brilhando, sabe? Eu adorei. Mesmo os personagens sendo, assim, um pouquinho meio personagem de desenho animado, sabe? Personagens da Disney. Eu ainda assim gostei bastante de cada um deles. Achei todos uns amores. A mágica criada pela autora aqui é tão singela, tão bonita. A forma como ela descreve, assim, é um livro bem diferentão na questão da escrita, sabe? Não é tão infanto-juvenil quanto você acha que vai ser. Ele é uma coisa, às vezes, mais floreada, mais poética. Às vezes ele faz umas metáforas, assim, que você se pega pensando no que ele acabou de falar, sabe? Parece que essa história realmente existe. Parece que você tá ouvindo não só um conto de fadas, mas uma coisa que vem sendo contada há muito tempo, assim. Não é só uma trilha linear, acontecem várias coisas paralelas. A Zen começa a lembrar de algumas coisas, ela percebe que a memória dela tá até com alguns buracos ali, né? A gente vai conhecer a história de uma bruxa maligna lá do passado que veio, destruiu o povoado e tacou fogo em tudo. E o que isso tem a ver com a história de hoje? Tem toda essa coisa do Charco ser um ambiente opresso. Isso vai ter uma reviravolta no final que a gente vai descobrir por que ele tá assim. O meu único problema com esse livro foi os trechos finais. Eu achei que ele é muito apressado, eu achei que ele é muita coisa acontecendo de uma vez. Ali no meio, mais ou menos, é um pouquinho, eu notei isso depois que eu terminei, é um pouquinho repetitivo na parte onde a Zen tá criando a Luna, né? Os primeiros anos de vida dela. É um pouquinho repetitivo, fica bastante tempo naquilo, depois acelera no final, né? Uma coisa meio atropelada. Mas eu achei a conclusão muito bonitinha, achei muito fofinho também. Eu dei 4 estrelas e meia, né? Eu tirei meio pontinho por causa desse final mesmo. Só que eu favoritei, porque é uma história muito bonitinha que está no meu coração. Então, 4 estrelas e meio favoritado. Recomendo muito A Garota que Bebeu a Lua. Então, o próximo livro que eu li em seguida foi o livro da leitura conjunta do Catarse, que eu abri a live sem querer no dia que eu fui fazer, né? Mas ela já tá salva aqui no canal, então tem toda uma live também, né, de 1 hora, se vocês quiserem ver com mais detalhes. Se você já leu esse livro e quer ver o que a gente discutiu, eu vou deixar o linkzinho dessa live pra vocês, que é As 10.000 Portas. Esse livro passou meio batido aqui no Brasil, eu sei que ele fez um pequeno hype lá fora, mas aqui o pessoal não deu muita bola. Ele é um livro de quase 400 páginas e vai contar a história da January, janeiro em português. E é janeiro? Vou chamar ela de janeiro mesmo. Ela descobre um dia uma porta no meio do nada, assim. Daí ela olha através dessa porta, ela tá num campo ali e tal, e através da porta tem um mar. É tipo um outro universo, né? Como se ela tivesse atravessado realmente pra uma realidade paralela ali. Então ela fica... Epa, o que rolou? E a gente vai descobrindo ao longo dessa história que existem, então, portas que levam a universos paralelos aí, a outros mundos, né? Ela encontra, num certo momento ali, um diário, um livro escrito por uma pessoa, que é intitulado As 10.000 Portas, e a gente vai descobrir também um pouquinho mais sobre esses outros universos, sobre tudo que tá acontecendo ali. Também tem um outro elemento mágico, que a nossa protagonista, o que ela escreve se torna realidade também, é uma outra coisa que vai ser abordada aos poucos ao longo da história. A protagonista, a Janeira, ela só tem o pai, né? A gente vai entender o que aconteceu com a mãe mais pra frente. Ela só tá com o pai e o pai trabalha pra um cara super rico que mora numa mansão e tal. Então ela vive dentro dessa mansão. E também tem toda a trama familiar que a gente vai acompanhar ao longo da história. São vários elementinhos, sabe? É uma sinopse muito difícil de explicar. Acho que o grosso mesmo existem portas que levam pra outros universos e a gente vai acompanhar a jornada da January, beleza? É uma escrita muito boa, né? Eu comparei diversas vezes, já falei, vou repetir. Me lembrou bastante Laini Taylor. Então, se você gosta de Feita de Fumacioso, Um Estranho Sonhador, é um livro interessante pra você. Ele é bem cativante, ele é bem imersivo, apesar de que eu tive problemas com esse livro, né? Eu, se eu não me engano, eu dei 3 estrelas e meia pra ele, foi mediano. Tive algumas dificuldades, mas mesmo assim eu me vi nesse universo, sabe? Eu vivi junto com a personagem, então ele é bem imersivo mesmo. Ele tem uns fraseamentos muito bonitos, tipo, o mar cheirava a promessas. A mágica, né, essas coisas das portas e de escrever e se tornar realidade é super diferente. Só que o livro, o grande problema dele é que ele é bem devagar, tipo, quase parando. Você lê por 1 hora e quando você vai ver só se foram 20 páginas. Muita gente disse que, tipo, o começo é devagar, mas depois ele deslancha. Na verdade, eu achei o livro inteiro devagar, não teve nenhum momento que deslanchou. Só que eu não tive a mesma dificuldade que algumas pessoas tiveram de se conectar nesse começo. Eu curti desde a primeira página as coisas que estavam acontecendo ali, eu fiquei intrigado. Como eu disse pra vocês, ela
ela encontra esse diário, né? Então o livro eventualmente ele vai se dividir em dois. A gente vai acompanhar a história da January no presente e ela também vai ler pra gente esse diário. Então tem os trechos, né, do que ela tá lendo ali, e são trechos bem longos, é como se fosse um outro ponto de vista mesmo. E essas partes eu achei um tédio. Gente, essas partes foram muito chatas. São só tipo 6 capítulos, se eu não me engano, mas são capítulos longos. Eu só consegui gostar um pouquinho mais lá pro final. Apesar de eu gostar de histórias dentro de histórias, eu acho que aqui não foi um aproveitamento muito bom. Porque quando ela tá lendo esse diário, é umas coisas meio contadas, não são mostradas, né? Não prende tanto atenção assim, é um pouquinho maçante mesmo. E quando ela volta pro presente é outra coisa, sabe? É fluido, são os momentos muito mais interessantes, eventualmente. Ela é levada pra um hospício, sabe? Essa parte do hospício foi a minha favorita, é lá pelos 20, 30% da história. Então, apesar do universo ser muito interessante, ter personagens muito legais também, inclusive Jane, maravilhosa, amor da minha vida. Por grande parte do livro também, eu fiquei sem entender muito bem o propósito da história. E eu conversando com o pessoal do Catarse que tava lendo, muita gente se sentiu assim também. Você tá lendo, beleza, tá acompanhando, mas você parar pra pensar, gente, sobre o que é essa história? Pra onde que isso tá indo? Você não consegue dizer, sabe? E ao mesmo tempo, por exemplo, a mágica das portas já tá claro desde o início. Existem portas que levam pra outros universos. Mas aí ela fica demorando pra chegar nessa conclusão, sabe? Lá pela página 250, você vai ter uma coisa concreta falando, realmente, portas levam pra outros universos. Isso acontece diversas vezes com outras coisas. Então você não se surpreende com esse livro, né? É tudo muito óbvio. Você lê simplesmente pelo entretenimento, mas você adivinha as coisas antes do tempo. A mágica também tem alguns furos que a gente discutiu em live. Mas assim, gente, esse é o primeiro livro da autora e eu tô bem surpreso com ela. Eu quero muito ler um outro livro que já tem até capa, título, tudo, acho que tá em pré-venda. O que eu quero dizer é que, para um primeiro livro, essa escrita dela, fenomenal, já acertou 10 de 10 na escrita, já tá ótimo. É só realmente questão de ritmo, de estruturar um pouquinho melhor a história, né, a condução da narrativa. Eu acho que é uma autora que tem muito potencial e eu estou atentíssimo para as coisas que ela vai trazer pra gente no futuro. Então, esse aqui eu acho que eu dei 3 estrelas e meia. E é isso, beleza? Aí eu li o queridíssimo, que vocês se surpreenderam bastante nas redes sociais, com o meu veredito, com a minha nota desse livro, que foi o Teto para Dois. Eu tava muito afim de ler um romancinho assim, uma coisa meio Rainbow Rowell. Eu perguntei pro pessoal, né, gente, o que tem aí que é similar ao Rainbow? E me recomendaram Teto para Dois. Eu falei, tá bom, vou dar uma chance pra esse livro. Eu tinha até ganhado esse livro da Record e eu passei adiante. Eu doei, né, ele, e daí eu tive que comprar o e-book. Fiquei triste porque agora eu quero ter o livro físico e vou ter que comprar, né? Não é da Record não, é da Intrínseca. Não sei, é de alguma editora aí. Enfim, Teto para Dois é um romance que vai falar sobre a Tiffy e sobre o Leon. A Tiffy, ela tá superando um relacionamento abusivo ali que ela passou. O Leon também, ele tá vivendo umas coisas meio similares ali, com uma namorada que fica muito em cima, que é meio psicótica ali. E a Tiffy, ela ganha muito pouco no emprego dela e ela tá precisando sair da casa do namorado, porque ela tá morando com ele e ela quer ter o lugar próprio, ela não pode estar junto, eles terminaram, né, gente? Não dá pra ficar morando embaixo do mesmo teto. Ela acaba encontrando esse anúncio de um rapaz que tá alugando a cama dele. Como ele é médico, né, enfermeiro, ele trabalha num lar ali pra... Eu não entendi se é um lar pra idoso, acho que não, porque tem uma criança também que ele cuida lá, enfim, é uma casa lá, um hospitalzinho que ele cuida das pessoas. E daí, como ele trabalha de madrugada e ele dorme durante o dia, ele precisa de alguém que trabalhe durante o dia, porque ele vai estar em casa dormindo, e que venha até a casa à noite pra dormir, que é quando ele vai estar no trabalho, então a pessoa pode usar a casa, pode dormir, fica à vontade, né? É basicamente alugar a cama dele, o espaço, o apartamento dele, enquanto ele não tá, enquanto ele tá trabalhando. Daí, quem que aluga essa casa? A Tiff. Eles não se conhecem, eles não se veem por grande parte do livro, mas eles se comunicam por post-its que eles vão deixando na casa. Então, durante o dia, quando a Tiff tá trabalhando, o Leon tá lá na casa e ele vai escrevendo pra ela e colocando post-it nas coisas. À noite, ele vai trabalhar e ela chega do trabalho, vai descansar, vai, né, fazer as coisas dela ali, e ela vê os bilhetinhos dele, escreve de volta. Então, eles ficam nesse flerte, né, através dos post-its. É basicamente isso por cima, assim, a sinopse, tá? A escrita é muito legal, é um livro super simples, mas é muito divertido. É bem estilo Chick-lit, bem uma coisa Sophie Kinsella, assim, sabe? Se você gosta, eu amo. Eu só li o livro, mas eu amo. Também tem todo aquele senso de humor de filme de comédia romântica. Claro que a ideia é absurda, né, gente? Alugar a sua cama pra alguém dormir na hora que você não tá dormindo nela. É uma coisa meio doida assim, mas eu não me importei muito com isso. É uma coisa que você se acostuma e você acha divertido. Até porque a autora, ela faz
isso muito bem. Ela tem ciência que é absurda, sabe? Então a Tiff, por exemplo, ela fica falando, né? Nossa, como isso é estranho, não sei o que. A autora trata isso com naturalidade de uma forma muito bem feitinha. A Tiff é uma personagem muito insegura e eu me relacionei muito com ela, assim, em alguns pontos, né? E ela tá tentando superar tudo isso que ela passou nesse outro relacionamento dela. Você não sabe muito bem o que aconteceu exatamente. Até no começo da história eu tava meio em dúvida, mas será que esse ex dela realmente é abusivo, assim? Daí você vai vendo as coisas que ele fez e ele vai aparecendo na história algumas vezes, inclusive toda vez que esse ser aparece, dá vontade de dar um murrão na fuça dele, mas enfim. Você vê que realmente ele fez muito mal pra ela, ele foi uma pessoa horrível e ela ficou traumatizada com isso e criou até um bloqueio mental e emocional, sabe? E a forma como a autora e como esse livro no geral trabalha essa questão de superação de relacionamento abusivo é maravilhoso. Daí a gente tem o ponto de vista do Leão, né? Que inclusive o ponto de vista dele tem diálogos de uma forma diferente. No da Tiff é travessão e no do Leão é tipo eu, 2 pontos, aí tem o diálogo, fulano, 2 pontos, já é tipo um roteiro assim, sabe? Eu não curti muito isso, eu achei que eu ia me acostumar ao longo do livro, mas eu não me acostumei, eu terminei não curtindo isso daí. Mas o Leão também é um personagem muito querido, ele é mais fechado, né? Ele é uma pessoa que ele não fala muito, ele tem dificuldade em se abrir, né? Se ele tá num momento ali que é tenso emocionalmente pra ele, ele tende a fugir. Então assim, aos poucos ele vai se abrindo um pouquinho mais, mas ele é um personagem muito fechado. E também eu achei a construção dele muito real, porque eu conheço pessoas assim, eu tenho amigos que são dessa forma e parece que eu tava lendo sobre os meus amigos, sabe? Então foi um personagem muito real, muito tridimensional, eu adorei o Leão. E eu até acho que ele foi um pouquinho mais consistente que a Tiff desde o começo da história, porque a Tiff, a gente vê ela de uma forma no ponto de vista dela, mas quando o Leon tá conversando com ela através dos post-its, ele tá vendo algumas coisas da personalidade dela através das coisas que acontecem ali na casa, não bateu muito com quem ela é, né, de início, mas depois a personagem foi se solidificando e eu fui gostando mais dela. Então eu comecei amando mais o Leon, depois eu acabei o livro gostando dos dois. A gente vai vendo pelo ponto de vista da Tiff, né, como é fácil você ficar sempre focando naquilo que foi bom e acabar esquecendo ou não dando o peso que deve ser dado para as coisas ruins que fizeram mal a ela, né? Então é meio que como se a Tiff tivesse presa emocionalmente e tá debaixo de uma névoa, assim, que ela não consegue ver a verdade, né? Ela tem dificuldade em encontrar o problema, em ver que aquela pessoa não tá sendo boa para ela. Então até a gente vai vendo durante a história que tem momentos que ela começa a lembrar, assim, ela tinha completamente bloqueado aquilo mesmo, porque fez muito mal para ela. Ela começa a lembrar, nossa, ele fez isso, ele fez aquilo, realmente ele é um imbecil, né? Enfim, o livro tem tudo isso, mas como eu disse, é um livro de romance, então eles vão se aproximando através dos post-its e vão se conhecendo e eventualmente eles se encontram e se apaixonam, todas aquelas coisas lá, né? Mas também me surpreendeu como ele tem várias subtramas que são amorzinho. O Leon, ele cuida de um senhorzinho lá que ele foi apaixonado por uma pessoa lá atrás, só que essa pessoa sumiu, se perdeu, eles se separaram e daí o Leon começa a tentar encontrar essa pessoa de novo pra agradar o senhorzinho. Então ele vai atrás, são acho que 7 pessoas ali na região que tem o mesmo nome, ele vai na casa de cada um pra tentar descobrir se é o amor perdido do senhorzinho, que eu não lembro o nome agora. Além disso, o irmão do Leon tá na cadeia por uma coisa que ele não cometeu, foi uma injustiça ali, e a Tiff vai tentar ajudar, porque a amiga dela é advogada, eles vão tentar resolver essa questão do irmão. Tem várias coisas acontecendo paralelamente, então é um livro muito complexo, é um livro cheio de camadas. Eu achei que ia ser uma coisa bobinha, a sinopse, né, é meio bobinha, mas é um livro completaço. Fora que o próprio romance em si não é clichê, não é aquela melação toda, não é aquela coisa que você já leu 500 outras vezes, é feito de uma forma muito legal, é bem assim desenvolvido, bem devagarzinho. Algumas pessoas acharam lento, mas eu achei no ritmo perfeito, porque é 100% convincente, você sente que você tá vivendo aquilo com os personagens, você torce por eles, sabe? Você torce pra eles ficarem juntos. Eu curti demais isso, como eles vão conhecendo o outro pela casa, né? Então, deixa eu desligar minha luz aqui, que começou a bater sol, não vou precisar de luz. Aí. Eles vão conhecendo o outro pela casa, né? Então ele vê que a xícara de café não tá na pia. E ela não tomou café hoje. Alguma coisa não tá certa, porque ela toma café todos os dias. Ela teve que sair correndo, alguma emergência, esqueceu de tomar o cafezinho dela. Então, sabe, os pequenos detalhes, assim, eles vão conhecendo um ao outro, assim, ai, uma fofura. Quando os dois começam a finalmente se relacionar, dá aquele quentinho no coração, porque é tipo 2 pessoas que passaram por relacionamentos um pouco difíceis, descobrindo juntos o que é estar com uma pessoa que finalmente te faz bem. Tem alguns momentos que fica até arrepiado.
Eu realmente dei uma arrepiada aqui. Tem alguns momentos que o Leon, por exemplo, faz alguma coisa pra Tiffy e a Tiffy fica todo olhinho brilhando, sabe? Nossa, realmente, né? A diferença que faz um relacionamento saudável. Eles ficam, tipo, achando muito fofo, muito surpresos um com o outro. E eu achei isso, nossa, espetacular. Meu único problema também com esse livro, assim como O Garoto Bebeu a Lua, né? Que foi maravilhoso, favoritado e tudo mais, eu também tive questõezinhas, né? Que o meio do livro é um pouquinho monótono. Chega ali nos 50%, tem uns 10% que deu um pouquinho de sono, né? Porque a história dá uma caída no ritmo, fica uma coisa meio paradona. Eu comecei a me questionar nesse exato momento, na metade do livro, se ia ser ladeira abaixo. Mas não. O livro ele te prende novamente, ele traz outros elementos pra história que dão uma renovada ali na trama. E no fim você termina com aquela sensação de felicidade, com aquela sensação de, né, quentinho, uma coisa boa e tudo mais. Então, no geral, eu dei pra esse livro 4 estrelas. Eu favoritei. O povo fica dando risada na minha cara, né? Que eu favorito sem ter dado 5 estrelas. Mas vocês entendem, né? Porque teve uma parte da história ali que eu achei um pouquinho chato, que foi o meio do livro, 1 estrela a menos, mas ainda assim, é um livro que eu amei, é um livro que eu quero reler no futuro, que eu quero comprar ele físico, porque eu realmente gostei demais e eu pensei muito nele enquanto eu estava lendo e depois que eu terminei. Então, por isso, o favorito, beleza? Pra gente terminar, acho que agora é o último, né? Eu li O Querido Edward, da Ana Napolitano, que é um livro que veio na tag Inéditos desse mês. Eu vou participar de uma live que vai ter lá com as pessoas que assinam, né? Tá rolando toda uma leitura conjunta. Eu sei que ainda tem um tempinho pra todo mundo terminar, mas eu já quis acabar ele. É um livro que tem, tipo, 300 páginas, assim, ele não é muito grande, só que eu demorei um pouquinho pra ler. Vai contar o seguinte, O Querido Edward é sobre o Edward, aqueles. O Edward, ele é o único sobrevivente de um avião que caiu. Esse avião tinha acho que 190 passageiros, todo mundo morreu na queda e só ele sobreviveu. Então, inclusive, os pais dele morreram também e o irmão, que é o Jordan, que tava todo mundo junto ali, eles iam se mudar, acho que pra Los Angeles, né? Eles estavam todos nesse processo de uma nova vida e tudo mais. Felizmente aconteceu o que aconteceu. Então, esse trauma, ele vai ficar, claro, por um período de luto, aí a gente vai acompanhar ao longo da história o desenvolvimento de tudo isso e a superação desse luto, desse trauma, de todas as coisas, toda essa tristeza que ele tá sentindo. O Edward acaba indo morar com os tios, né? E ao mesmo tempo a gente tem capítulos alternados, né? Um capítulo a gente vê o Edward no presente, vivendo a vida dele, e no outro, quando alterna, a gente acompanha dentro do avião de hora em hora. Então a gente tem um capítulo às 9, às 10, às 11, são 6 horas de voo, se eu não me engano. Tem de hora em hora contando um pouquinho dos passageiros daquele avião. A gente vai conhecer vários personagens, um livro com bastante gente, tá? Vai preparando a cabeça aí pra decorar o nome de todo mundo, o que cada um representa ali na história. É um livro, gente, que eu tenho opiniões mistas. Eu também dei 3 estrelas e meia pra ele, eu achei que eu daria mais, e é um livro que todo mundo fala que, nossa, eu chorei horrores, eu não chorei. Eu me emocionei um pouquinho só ali, não foi um livro que teve um grande impacto emocional, que, nossa, fiquei chorando horrores, não teve nada disso. É outro livro que também foi arrastado, apesar de curto, eu demorei acho que umas 2 semanas pra terminar. Essas partes que a gente tem do avião, a gente vai conhecer esses personagens, né, esses passageiros, vai ter o passado de cada um, o que cada um faz da vida, enfim, todas essas coisas assim. Então, esses momentos do avião eu achei muito similar a Pequenos Incêndios por Toda Parte, que vocês sabem que eu detestei. Aqui ele faz de uma forma melhor, né? Eu não cheguei a detestar, mas não foi a minha parte favorita. Toda vez que chegava no avião, eu ficava um pouquinho tipo, putz, sabe? Não queria ler sobre isso, eu queria voltar pro Edward, tá tão legal as partes do Edward, não queria saber desse povo aqui do avião. Mas, com o tempo, ao longo da leitura, os capítulos da parte do avião vai ficando um pouquinho menor e, assim, eu fui aprendendo a aproveitar mais. Alguns personagens, né? Tem o Benjamin, a Flórida, não é mais o nome das pessoas ali, mas enfim, tem alguns personagens ali que eu achei sim interessantes depois, né, quando eu fui conhecendo um pouquinho mais sobre cada um, e daí tornou suportável essas partes. Mas assim, se você gostou de Pequenos Incêndios, pode ser que esse livro você ame sim os próximos favoritados, tá bom? Mas assim, o grande foco do livro é realmente o luto do Edward, né? Ele é um personagem quieto, introvertido, óbvio, né? Ele ficou, né? Você passa por um negócio de um acidente que todo mundo morre menos você, imagina como você vai ficar, né? Então, ele criou uma barreira muito grande, ele não tá comendo, e você vai acompanhar a história, então, através dos olhos dele. Claro que ele vai mostrar as coisas com um tom de melancolia, né? Só que eu achei que o livro ele foi muito mais positivo do que eu achei que seria. Eu achei que seria um livro pra baixo, aquele livro pesado, sabe? Carregado de emoções. Ele não foi, ele foi um livro bem good vibes, assim, até pro tema.
problema. Ele tá morando com os tios, né? E também a gente tem todas as coisas que estão acontecendo ali dentro da casa. A tia dele não consegue ter filhos. Então, por causa disso, eles são muito frustrados. Eventualmente, eles estão meio brigando. Vão se separar, não vão se separar, tal. Tem todas as tramas paralelas que acontecem ali. E o Edward também conhece uma mocinha chamada Shay, que é uma vizinha. Ela é da idade dele. Ela é filha da Besa. Se eu não me engano, ela é latina, mas eu não lembro qual que é o lugar certo de onde ela veio. E essa Shay é uma personagem muito importante no processo de libertação do Edward, né? De superação. Ela é uma pessoa mais direta, ela fala o que ela pensa. E ela combina muito com o Edward. Você vai lendo, você vai percebendo como ela faz bem pra ele, né? Como ela tá sendo vital em todo esse processo que ele tá passando. Foi uma pegada, gente, bem diferente de todos os outros livros sobre essa temática de luto que eu já li. Acho que foi um livro muito único. Aqui a gente vai vendo como as pessoas, elas meio que atribuem um prazo de validade pro sofrimento dos outros, né? Tipo, já se passaram tanto tempo, você já devia ter superado isso, você já devia estar com um sorriso no rosto, tipo, né, gatinha, vamos agir. Mas não é, cada um supera as coisas, cada um leva os seus traumas no seu tempo, tem gente que nunca supera. Então a gente vai ver bastante, bate bastante nessa tecla, né, do tempo de superação, como cada um lida de forma diferente, tudo mais, enfim. O que eu senti com isso aqui é que depois da metade do livro ele ficou um pouquinho morno. Ele até caiu um pouquinho essa questão da carga sentimental que o livro tinha. Ao mesmo tempo que estava agradável de ler, eu não estava 100% animado mais com a história. O Edward, ele acaba encontrando umas cartas, que eu não vou falar pra vocês o que é, porque é uma das reviravoltas da história. É até, né, tem tipo aqui na capa, tem um negocinho de correio. Tem toda uma subtrama envolvendo isso que eu, sinceramente, não me importei muito. Não sei, o propósito disso ficou um pouquinho obscuro ainda pra mim. Eu entendo que fez um papel muito grande também nessa superação dele. Eu também achei que a gente ver os capítulos alternados com o voo teria algum propósito maior, alguma coisa que se conectaria melhor com a história do Edward no presente, e não teve tanto assim. Então eu fiquei um pouquinho frustrado com isso também. Mas eu gostei muito da parte quando a gente finalmente chega na queda do avião. Gostei muito da forma como a autora fez isso. É bem diferente. Ela vai alternando umas coisas ali. A gente não vê 100% a cena. Ela fez de um jeito bem legal, sabe? Eu acho que foi o único momento que eu dei uma emocionadinha de leve, tá? Como eu disse, eu não chorei, mas eu achei o final muito fofinho. É um final também, na mesma vibe da história, né? Um final positivo, good vibes. E eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele. Então, enfim, se você assina a tag, se você tá lendo junto com a gente vai discutir melhor nos detalhes, né? Eu marquei bastante coisa, tá cheio de post-it aqui pra gente comentar sobre no dia, acho que é 12 de setembro, a gente vai conversar sobre ele, beleza? Esses foram os livros que eu li no mês de agosto. Aí agora eu vou começar, não comecei, mas é minha próxima leitura, compartilhando com vocês, porque vai ter discussão ao vivo no canal do Paulo no dia 6 de setembro, que é o Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Eu não comecei ainda, mas já estou preparado, meu marcadorzinho já tá aqui. E eu vou pegar essa semana pra ler. Espero gostar, que tem um pessoal aí falando que eu não vou gostar. Que já conhece meu estilo e sabe que pra mim vai ser difícil. Ai, gente, eu tô quase saindo desse clubinho aí de leitura, porque até agora eu não gostei de nenhum livro que foi escolhido, né? Espero gostar desse daqui. Mas enfim, eu trago opiniões pra vocês em breve, beleza? Me conta aqui nos comentários como foi o mês de agosto pra vocês, se vocês leram bastante coisa legal. Conta aí qual foi o melhor livro que vocês leram esse mês, ou se não teve nenhum livro bom também, né? Enfim, fala qual que foi o melhorzinho desses. Não me segue nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição, tá? E muito obrigado a todo o pessoal do Catarse, os apoiadores que ajudam esse canal a existir, se manter de pé. Catarse é uma plataforma onde você pode apoiar o meu canal com um valor simbólico todo mês. E você, com esse valor, você ajuda eu a manter toda a estrutura aqui do Geek Freak, mas você também recebe recompensas muito bacanas de volta. A gente tem grupinho do WhatsApp, tem leitura conjunta, tem marcador, tem vídeo adiantado, tem informações sobre o Geek Freak adiantado também, né? Quando tem maratona, por exemplo, eu mando todas as coisas em primeira mão pros apoiadores e a gente sempre discute bastante sobre as coisas, os livros e tudo mais. Então, se você quer ajudar o canal e fazer parte dessa comunidade, o linkzinho do Catarse tá aqui embaixo, não deixa de ir lá conhecer, beleza? Mas se você não pode apoiar por enquanto, é só você ser inscrito nesse canal se você ainda não é, beleza? Então clica aí, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!